Olá pessoal, vamos dar início ao nosso novo curso de visualização da informação nesse segundo bimestre. Hoje eu vou falar sobre motivar vocês a essa disciplina e também falar como será a nossa avaliação. A bibliografia base são os dois livros, do Teleia, do Alexandre Teleia, que é um livro geral de visualização, e também um livro do Ward também, Interactive Data Visualization. Acredito que os dois tenham na biblioteca do ICMC. A avaliação será dada através de um único trabalho, onde vocês devem entregar um vídeo da apresentação, já que a apresentação não vai ser presencial, um vídeo que será colocado no YouTube depois. O relatório, uma página da web, uma homepage falando sobre o trabalho, grupos de até 3 pessoas, tá? E a data de entrega é dia 7/7, certo? No site do curso, como eu já mandei no e-mail anterior para vocês, tem exemplos de apresentações da turma de 2018, certo? Para vocês verem como foi a apresentação deles, e também tem da turma de 2019 exemplos de homepages como relatório do trabalho deles. 2019 não tem vídeo do YouTube porque a apresentação foi na forma presencial, certo, pessoal? Dessa vez será feita por vídeo. O trabalho final, como eu falei, vai ser a gente empregar uma das técnicas que a gente vai ver nesse curso em um conjunto de dados. Esse dado pode ser sintético, vocês podem criar um dado, ou capturado na web, certo? Tem vários repositórios de dados disponíveis na internet, ou um dado do seu uso cotidiano, pode ser um conteúdo de um jogo, por exemplo, ou um dado que vem do seu trabalho, certo? Nesse caso, se vocês forem usar algum dado do trabalho, vocês têm a liberdade de deixar de forma anônima certos produtos ou empresas, etc, certo? Aqui no slide que eu vou deixar para vocês tem alguns links de alguns repositórios de dados que vocês podem pegar como inspiração, certo? Uma dica que eu dou para vocês por exemplo, em 2018, durante o curso, o assunto da moda na época, o assunto mais da moda e polêmico, foi a greve dos caminhoneiros. Várias pessoas fizeram trabalhos, se não me engano, dois grupos fizeram trabalhos sobre a greve dos caminhoneiros. Esse ano, infelizmente, o dado mais popular e mais coletado são os dados do Covid-19. Então, pode ser, por exemplo, analisar a evolução da doença no país ou na cidade, etc. Certo? Como eu falei, o dado, além do dataset, usar uma técnica de visualização que a gente vai ver no curso, pode ser projeção multidimensional, edge bundling, coordenadas radiais ou coordenadas paralelas, ou combinação delas, vou deixar a cargo de vocês. Tem 2 links também que dá um exemplo de estratégias de visualização, que é o TreeVisNet e o D3, o site do D3, certo? E aqui vem a parte mais importante, que eu considero a mais importante, talvez mais do que a própria visualização. É vocês enfatizarem as perguntas e as hipóteses a serem respondidas pela visualização que vocês estão propondo. Por exemplo, como se dá a visualização dos dados que vocês vão trabalhar com e se a técnica que vocês forem utilizar. Por exemplo, não adianta você ter um dado que eu consiga, que uma planilha do Excel eu consiga ver toda a informação, certo? Então é muito importante vocês mostrarem como foi importante a técnica ajudar vocês a entenderem, a responder alguma hipótese que vocês têm sobre o dado ou que vocês descobriram analisando o dado. E a outra pergunta é quem e como a visualização facilitou o trabalho, certo? Será que ela vai mostrar padrões escondidos que a simples análise de uma tabela, uma planilha do Excel, vocês não conseguiriam perceber, certo?
A linguagem, vocês têm a liberdade total da linguagem. Como eu falei, muitas coisas do curso, para aproveitar as pessoas que fizeram o curso de SciVis, eu vou dar em MATLAB. Mas vocês podem usar Python ou R ou outra ferramenta que vocês estão utilizando na dissertação de vocês ou que vocês usam no trabalho também, ok? Só que deixar tudo bem reportado as escolhas que vocês fizeram no relatório, ou seja, no site da apresentação. O que é a visualização de informação, né? O que é Infovis? Até então, né, no bimestre passado, a gente trabalhou com o SciVis, né? Os dados eram amostras de quantidades contínuas em domínios discretos, que a gente viu no caso bidimensionais e tridimensionais. A gente não saiu desse espaço com essas dimensões. Apesar dessas dimensões parecerem poucas, várias aplicações de engenharia, dinâmica dos fluidos, matemática e medicina se dão nesses espaços, né? Aqui está uma imagem de uma coisa que a gente trabalhou bastante, que inclusive foi trabalho final, que é a noção de isosuperfícies ou curvas de nível, né? Como a gente representar curvas de nível a partir de dados discretos. Isso fica no campo da visualização científica, né? Aliás, né, além disso, esse domínio pode ser maior, né? Mas a maioria das aplicações ficam em domínios bidimensionais e tridimensionais. Agora, nossa pergunta, nosso domínio muda um pouco. Porque a visualização de informação vai permitir que a gente visualize dados mais genéricos e abstratos, como, por exemplo, grafos e árvores, tabelas de bancos de dados, textos, softwares, tráfego de uma malha aérea ou análise de crime, né? Então começa a surgir a pergunta, ou seja, como a gente mede similaridade ou dissimilaridade entre textos, né? Uma pergunta que pode ser resolvida com data mining, né? Com ferramentas de mineração de dados, certo? Ou que a gente quer resolver, por exemplo, como a gente faz uma metáfora visual para analisar o tráfego aéreo, ou seja, quais são as cidades que têm conexão ou não, certo? Isso fica no campo da Infovis, certo? Então, alguns autores definem da seguinte forma a Infovis, né? O Teleia, né, que é um dos livros textos, ele fala o seguinte: como podemos ajudar, né, usuários a entender dados abstratos. O Spencer já fala o seguinte, que é formar um modelo mental ou uma imagem visual de alguma coisa. E isso tudo serviria para a gente ter insights, né, para ter ideia ou descobrir padrões escondidos no dado através de uma visualização, certo? Voltando para SciVis, né, só relembrando que nosso domínio era um subconjunto compacto do Rn, geralmente n igual a 2 ou 3, discretizado em primitivas lineares por partes, né, como malhas, ou malhas cujos elementos poderiam ser linhas, triângulos, quadrângulos, hexaedros, tetraedros, como a gente viu, com suas posições, ou seja, os vértices, e relações de conectividade, ou seja, a topologia da malha bem definida. Isso a gente viu bastante do bimestre passado. Além disso, né, como eu falei, os dados poderiam ser valores escalares, que a gente trabalhou bastante, ou poderiam ser vetores, um campo vetorial no espaço bidimensional ou tridimensional. E para reconstruir o dado a partir da amostragem discreta, a gente usava funções de interpolações, que eram funções contínuas por partes, e a gente interpolava ela a partir de amostras, né? No caso, a gente usou bastante interpolação linear, e quando a gente tinha triângulo, a gente usou a interpolação baricêntrica. Aqui na figura está um exemplo, né, de uma interpolação que a gente usou, que a gente tinha um campo escalar definido nos vértices, ou poderia ser um campo vetorial, como as normais da malha, e a gente interpolava para o interior da célula usando uma dessas interpolações que a gente viu no curso. E quais eram as perguntas que a gente conseguiu responder, né? A gente poderia tentar entender qual o comportamento global dos meus dados, ou seja, como se dava a distribuição de temperatura numa malha que representava uma peça, por exemplo. Qual o valor em um
ponto específico do meu domínio, ou seja, qual o valor de um campo escalar em um determinado vértice da malha. Ou, por exemplo, como variam os meus dados, ou seja, como varia a informação em uma certa região, que poderia ser muito bem como varia o campo escalar no interior de uma célula da minha malha, certo? Em Infovis, como eu falei, a gente vai lidar com dados abstratos. Um tipo de dado abstrato, um exemplo, poderia ser a visualização de um texto de um livro. Um livro que poderia ser impresso, né? Poderia ser escaneado a partir de um livro impresso, ou um documento eletrônico, um PDF no caso. E as perguntas que a gente poderia responder seriam quais? Então, uma visualização global da estrutura do livro. Por exemplo, se a gente pega um autor, será que o humor dessa obra literária ela altera ao longo do texto? Será que o livro começa com um drama e vai para a comédia? Seria uma forma de a gente visualizar a estrutura em relação ao humor desse livro. Identificar e visualizar padrões de similaridade textual em diferentes níveis. Por exemplo, qual a palavra mais frequente que um autor usa? Porque se a gente tentar entender a frequência de palavras ou sentenças, a gente consegue ter uma ideia do que o livro trata, por exemplo. Um assunto que o livro aborda. E como eu falei, né, como a gente compara dois documentos de texto, por exemplo, será que o Machado de Assis escreve mais parecido com Monteiro Lobato, por exemplo? Outra coisa também é como observar a estrutura e o conteúdo do documento mudou ao longo do tempo. Ou seja, como a gente vai ver a visualização, como a visualização vai ajudar a gente a ver como foi a evolução da escrita de um determinado autor. E assim por diante, certo? Outro exemplo também seria no desenvolvimento de software. A gente tem códigos-fontes, né, de uma determinada linguagem de programação. Se a linguagem for orientada a objeto, a gente tem conjunto de classes. Essas classes têm métodos ou funções e atributos delas também. Se os requisitos são funcionais ou não funcionais, como eu falei, né, se a gente tem uma função ou um método relacionado a uma classe, ou diagramas de arquitetura, né, de um determinado programa, arquivos de log que esse código pode gerar, ou até mesmo para a gente acompanhar determinados bugs que o programa pode apresentar. Uma forma de tentar visualizar é usando um diagrama de classe, como está aqui do lado no canto direito. Apesar desse diagrama ser bastante simples, né, uma ideia bastante simples, você pode responder algumas perguntas interessantes, como por exemplo, qual a relação que existe entre as classes? Será que uma função chama a outra? Será que uma classe é uma herança de outra? Essa herança é pequena ou grande? Né? E quais são as relações entre as funções de diferentes classes? Mais especificamente, eu poderia ter as seguintes perguntas. Né? A gente tem 4 tuplas aqui, P1, P2, P3 e P4. As tuplas P1 e P2 descrevem uma classe A P1 descreve a classe A tupla P2 descreve a classe B. Na tupla ainda tem informação da linguagem que foi feita essa classe, foi feita em Java, e a quantidade de linhas de código, são 300 linhas de código. A classe B foi feita em C++ e tem 500 linhas de código. A tupla P3 e P4, elas, por outro lado, ao invés de descrever classe, elas descrevem duas funções. A P3, uma função foo, que foi implementada em Java e tem 50 linhas de código. A tupla P4, uma função chamada bar, foi programada em C++ e tem 100 linhas de códigos. Uma coisa que pode ajudar a gente, essa ideia de como se fosse um grafo direcionado, é a relação entre essas tuplas, né? A classe A contém a função foo, certo? A classe B contém a função bar e a classe foo chama a classe bar, certo? Então, ou seja, eu tenho uma dependência da classe em relação à função e como as funções são relacionadas, né?
Isso ajuda bastante. Voltando a essa comparação de Infovis e Scivis, né? Em Scivis, os usuários lidam com conceitos como campos escalares, campos vetoriais também, reamostragem, reconstrução também, né? E o conceito de superfícies, por exemplo. E todos esses conceitos a gente utilizou elementos de computação gráfica para visualizar, né? Desde modelos de iluminação e modelos de rasterização na tela também, certo? Lembrando que as aplicações de engenharia que poderiam ter em Scivis, elas dependem muito que o usuário seja um expert da área, né? Então ela é muito voltada para especialistas, certo? Ou seja, você vai desenvolver um código que o usuário que está tratando o dado ele é capaz de entender o que está acontecendo com aqueles dados, entender e interpretar eles da maneira correta. Já a Infovis, ela permite uma gama de usuários. Pode ser uma pessoa leiga no assunto, mas que para ela fica fácil de entender a informação, ou pode ser um especialista. Um exemplo disso, por exemplo, como eu falei, a mídia, a grande mídia, reportou várias ilustrações mostrando o avanço da Covid-19. Eram feitos através de mapas, né, e com círculos que mostravam a propagação da doença. E isso foi muito bom, tanto para o público leigo, como também para o público especialista em pandemias, entender como foi o espalhamento da doença, certo? Então, por isso que é interessante você adaptação no design e apresentação da visualização a desejada. E aqui entra um conceito um pouco subjetivo, que é a tal da metáfora visual. Você vai propor uma metáfora que vai ajudar o público-alvo que você está desenvolvendo sua interface a entender a ideia do que você quer transmitir, certo? E além disso, você tem que permitir interação com grupos de usuários desejados. Como eu falei, desde um público leigo como um público expert. Por exemplo, se você for fazer uma informação para o mercado financeiro, o que é mais natural para eles? Gráficos de linhas, tabelas ou superfícies para representar, por exemplo, a variação de alguma ação na bolsa de valores, por exemplo. E também Infovis utiliza fortemente conceitos de computação gráfica na visualização. Dois principais princípios também em Infovis que ajudam, que vão ajudar a gente a construir nosso sistema de visualização, é seguir convenções aceitas naquela área, certo? Como eu falei do exemplo do mercado financeiro, talvez isso superfície não seja algo interessante para o pessoal de mercado financeiro, e também integrar com outras ferramentas e visualizações da área, né? Integrar, por exemplo, a sua visualização com banco de dados, por exemplo. Sendo mais específico também com os tipos de dados em Infovis, né? E vamos analisar a dissimilaridade entre Infovis e Scivis de como os dados são determinados, né? Então, por exemplo, em Infovis a gente tem um tipo nominal, que representa um conjunto não ordenado e que permite, por exemplo, operações de comparação. Se dois objetos são iguais ou são diferentes. E, por exemplo, pode ser um texto, referências ou sintaxe de alguns elementos. Temos também o tipo ordinal, que está relacionado a conjuntos ordenados, né? Se eu estou ordenando, então eu tenho operações, além de comparação, eu tenho de desigualdade, né? Maior e menor, e que pode ser, por exemplo, avaliação, se um livro é bom ou se um filme é bom, certo? Tanto esses dois dados aqui, eles são qualitativos, né? Tanto os nominais e ordinais. E dados quantitativos, a gente pode ter dados do tipo discreto, que pode ser inteiros ou números naturais, que usam operações da aritmética de números inteiros, como soma, subtração, divisão, multiplicação, e podem ser utilizados para
contar, por exemplo, as linhas de código em um determinado programa de computador. E temos também dados contínuos, que podem ser números reais, contínuos entre aspas, né? Poderia ser números representados em ponto flutuante. Operação também no corpo dos números reais ou dos números em ponto flutuante, e pode ser a métrica entre dois códigos, né? Se você criar uma métrica que meça a similaridade entre dois códigos, por exemplo. E aqui é importante falar o seguinte, que tipo de dados nominal, ordinal e discreto são chamados de categóricos quando eles descrevem que o dado pertence a uma categoria ao invés de um valor ou quantidade, ou seja, se eles representam um rótulo de um determinado elemento, né? Agora que a comparação, como eu falei em SciVis, né? Por exemplo, o domínio dos dados em SciVis era domínios espaciais, então era um subconjunto do RN, poderia ser e em Infovis o dado pode ser abstrato, ou seja, ele nem precisa ser georreferenciado, ou seja, ele é não espacial, certo? Os tipos de atributos em SciVis eram campos escalares na maioria das partes, ou campos setoriais, ou seja, são dados numéricos. Infovis tem uma liberdade muito grande, pode ser qualquer tipo de dado, pode ser, como eu falei, pode ser categórico ou não, ou numérico. Os pontos de dados em SciVis eram amostras de algum atributo no domínio. Em Infovis são tuplas de atributos sem posição espacial, ou seja, sem ser georreferenciado, apesar que também podem ter georreferência também, né? Por exemplo, a análise de crime é uma informação que a georreferência é muito importante para a gente construir hotspots de crime, ou seja, onde uma atividade criminosa tem alta intensidade. Isso só tem sentido se você olhar um mapa de uma cidade. E a interpolação em SciVis era contínua por partes, e em Infovis ela nem pode existir, certo? A taxonomia, né, em Infovis, né? Lembrando que taxonomia, taxos vem de arranjo, nomia de método, e é sempre bom de ter um mantra na cabeça. Observar primeiro, dar um zoom, filtrar e depois os detalhes que você quer em demanda, ou seja, a partir da necessidade do usuário querer mais detalhes de uma determinada região. Mas é sempre importante manter o contexto na visualização. Os tipos de dados, são 7 tipos de dados que a gente pode ter, 1D, 2D, 3D, N dimensionais. Podemos ter dados temporais, como séries temporais, por exemplo. Dados que têm uma hierarquia, como árvores, ou dados sem hierarquias, como uma rede representada por um grafo, por exemplo. E as tarefas que a gente tem que ter em mente são 7. Overview, né, ter uma visão geral sobre todo o conjunto de dados. Uma ferramenta de zoom para a gente aproximar os itens de interesse, um processo de filtragem para a gente remover itens que não têm interesse para a gente, ou até mesmo o ruído do dado, detalhes por demanda, ou seja, se eu quiser mais informação em determinada região, esses detalhes irem aparecendo para o usuário. Relacionar, a gente pode ter uma relação entre dois itens, né, para poder comparar eles. E é bom também ter um histórico para manter as ações dos itens, né? Quais, por exemplo, se você aplicou vários tipos de filtragem para chegar naquele resultado, então é bom você manter um histórico de eventos. E extrair os subconjuntos que contêm informação mais relevante para o usuário. Então vamos ver então mais alguns exemplos, né, de Infovis. O primeiro que a gente vai ver visualização de dados tabelados, né? Então, tabelas é muito comum em banco de dados. Lembrando que em banco de dados podemos ter em cada linha, cada coluna descreve um atributo, cada linha descreve uma instância no banco de dados. E se a gente fazer um paralelo com o SciVis, dados dessa forma eram dados através de uma matriz, né? A gente usou bastante a ideia de matriz em SciVis. Então, por exemplo, a gente tem quer visualizar o conteúdo de cada instância, ou seja, cada linha e cada atributo em determinada coluna dessa tabela que vocês estão vendo no canto direito.
É um conjunto que, no caso, você tem 45 mil instâncias, ou seja, 45 mil linhas de tabela, ou seja, uma tabela que talvez para algumas aplicações seja até pequena, mas para um usuário comum é uma quantidade muito grande. E eu quero analisar tendências, né? Por exemplo, se for dados de um mercado financeiro, eu quero ver a tendência que um dado com determinada ação pode ter. Eu quero tentar analisar dados espúrios, ou seja, outliers, ou seja, uma ação que subiu muito de preço, acima da média, ou desvalorizou bastante, e tentar ver se eu enxergo alguma correlação entre algumas instâncias. Então, por exemplo, uma ideia que a gente tem em tabela simples é você ter linhas com o mesmo valor, ou seja, dia. Então, por exemplo, eu tenho a cor azul alternando com a cor branca, então azul representa, esse bloco aqui de azul representa o mesmo dia das ações, o branco outro dia, que foi o dia 12, depois um bloco de azul outro dia, e assim por diante. Eu vou ter uma ordenação aninhada, ou seja, a primeira coluna é o ID, eu vou ordenar pelo ID, pela identidade da instância, depois eu vou ordenar pela categoria, pelo primeiro nome da ação, pela data, pelo tempo e assim sucessivamente. E vou ter também ícones de comportamento, que são esses ícones aqui, esses glyphs que a gente chama também, né? Repare que eu tenho um ícone verde que aponta que uma ação subiu, um item igual que ela manteve e um item vermelho que mostrando uma queda do valor da ação. E tem um também que pode ajudar a gente, é um gráfico de barras nos atributos, né? Ou seja, aqui nos valores de alta, repara que aqui apareceu um gráfico de barra em verde mostrando que essas ações aqui, ó, ao longo dessa data teve um aumento considerável. Saiu de 0,14 no valor de abertura e chegou a valores de 0,86 nos demais dias. Então, ou seja, esse pedaço aqui, esse gráfico de barras me ajudou a destacar, a enfatizar na tabela regiões que têm um comportamento acima do esperado, certo? Ou seja, são pequenos detalhes, repare, são pequenos detalhes que ajudam quem trabalha com esse tipo de informação. O que a gente pode deixar... Agora a pergunta é, né, isso aqui eu estou analisando, apesar disso ajudar bastante, aqui não deve ter 60 linhas. Lembre-se que nosso problema pode ficar 45 mil linhas. Agora, como colocar 45 mil linhas em uma única janela? Né? Aí vem um artigo de 94 do Howe Carter, que é o Table Lens, que ele agrupa, repare, ele agrupa usando gráficos de barra para a gente ter uma ideia no contexto geral. Aqui, por exemplo, se a gente vê o preço de abertura, a gente vê nessas linhas e pela cor, ajuda a gente ver as 45 mil instâncias, né? As 45 mil instâncias de forma resumida, ou seja, então por aqui, ó, aqui por exemplo eu tive um aumento, aqui eu tive baixa e aqui tive outro aumento. E outra coisa interessante é que essa maneira eu tenho uma visão do comportamento geral das 45 mil instâncias. E se eu quiser, ou seja, que me ajuda a manter o contexto dos dados, e se eu quiser ter um foco, ou seja, quiser mais detalhe, eu consigo dar um zoom, que chama lens, né, uma lente de aumento, em algumas regiões que o usuário quer mais uma atenção, e eu consigo expandir com a informação bruta esses dados. Então por isso chama lente, né? A lente é uma lente de aumento que eu vou passando nessas linhas dessa tabela, nessa tabela resumida, e vou tendo uma ideia do que está acontecendo aqui nessa região. Mas detalhe, né? Aquele mantra que eu falei, foco foi mantido e o contexto também foi mantido. E se você quiser mais detalhes, o usuário consegue mais detalhes com ferramentas que permitam ele visualizar o dado por demanda, certo? Isso é muito importante. Outro exemplo também que a gente tem que ter em mente é a escalabilidade do dado. Ou seja,
Esse exemplo, quando eu falei para vocês das linhas de visualização de chamadas de função em linguagem de programação, foi muito bom com essas tuplas. Mas o que acontece quando a gente tiver centenas de funções? Será que esse tanto de caixinha vai me ajudar a visualizar? Certo? Uma solução para esse problema é dado por esse método, que é o tal do Edge Bundling, que eu vou falar no curso, que é o seguinte: o que os autores fizeram aqui? Eles fizeram uma representação concêntrica, né, onde o anel mais interno são os métodos que você tem no seu programa, na sua linguagem que você implementou no seu programa. A segundo anel são as classes que esses métodos pertencem. Então, por exemplo, esses métodos que estão em verde aqui pertencem a essa classe que está em azul aqui nesse disco mais externo. E no disco mais externo ainda você tem os arquivos que foram implementados cada um dos métodos e classes que você tem. Além disso, olha que interessante, os autores criaram arestas que mostram a chamada de cada função. Então, azul são as funções que chamam e em vermelho são as funções que são chamadas. E olha que interessante, né? Então, vamos supor que eu tenho um bug nesses métodos que pertencem a essas classes aqui que estão nesse setor desse disco. Então, olhando esse grafo aqui, essas arestas, eu vejo que essas funções são quem mais chamam elas são esses métodos aqui. Então, se eu for então analisar um possível bug do meu método, ao invés de procurar em todos meus arquivos, então eu vou concentrar meus esforços para depurar esses arquivos ou talvez esses arquivos que são chamados. Repare então que é uma visualização aqui muito interessante, que também, de novo, dá uma visão geral do que está acontecendo. De novo, e outra coisa também interessante, né? Entrou a tal da metáfora visual. Talvez do jeito que os autores perceberam, o melhor jeito foi através de círculos concêntricos. Mas nada impediria que vocês utilizassem, por exemplo, quadrados ou outras formas geométricas para representar uma ideia parecida como essa, certo? E quem vai definir, então, por exemplo, quando uma pessoa propõe um método desse, que tem uma componente de subjetividade muito grande, que tem um design da interface, entra no caso o tal do estudo com o usuário. Você passa um teste para vários usuários, é como se fosse um remédio. E os usuários vão testar e ver se realmente a forma que a visualização foi proposta ajudou a eles a executar uma determinada tarefa que eles estão acostumados, certo? Então, precisa de um estudo do usuário para chegar que aquela visualização é efetiva ou não. Um outro exemplo também de heranças, né, em relação em programas orientados a objetos. Aqui a gente tem um exemplo da linguagem de programação da biblioteca VTK, que é muito utilizada em visualização científica, né? Aqui repara que ele armazenou por ramos, né, de um grafo. Então aqui, por exemplo, essa classe tem uma herança, né, para esses outros métodos, e o que você circulou em azul é uma especialização desses métodos. Uma visualização bastante interessante, que lembra também uma visualização bastante comum em biologia, né, para estudar classes de animais, etc. A pessoa adaptou para o contexto de visualização da informação. Outro exemplo, como eu falei, também é a visualização de tráfego aéreo, que às vezes você tem que pensar um pouco antes de manipular dados crus, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, né, uma visualização mais natural para a gente seria o seguinte, né? Para cada cidade a gente cria um ponto, que vocês estão vendo é um pontinho verde que está aí nesses dados, e um voo de uma cidade entre duas cidades, você cria uma aresta conectando esses pontos que estão em verde. Então você tem os vértices do grafo são as cidades, e as arestas é um voo que liga as duas cidades. Agora, se a gente colocar os dados brutos de forma ingênua na tela, a gente não consegue responder perguntas simples, né? Quais são as rotas disponíveis entre duas cidades?
A quantidade de dados é tão grande que eu tenho uma sobreposição visual muito grande, que não me ajuda a fazer análise nenhuma. Outra pergunta também poderia surgir é quais são as rotas mais frequentes que eu tenho também. Algo também que analisando esses dados crus eu não conseguiria responder. Mas se a gente pensar num processo de filtragem de grafo, que é como eu já disse, já dei um spoiler, que é o tal do edge bundling. Ou seja, o edge bundling, a ideia é muito interessante, né? É como se você tivesse, cada aresta fosse um fio elétrico mesmo, e você juntasse esses fios com aquele instrumento que a gente chama de enforca-gato, né? Que é aquela presilha que a gente usa para amarrar fios, né? Se a gente usar um método, então, uma filtragem que imita um enforca-gato, a gente pode chegar num grafo dessa maneira. Isso ajuda bastante, né? Porque as linhas começam a unir e formar arestas bastante grossas, ou seja, que mostra que aqui entre essas cidades tem um fluxo muito grande entre voos, né? E olha que interessante, e reduziu bastante a sobreposição visual também. Aí que está um exemplo de uma boa filtragem, né? Você remover essa sobreposição visual, certo? Outro exemplo interessante é um vídeo do professor Hans Rosling, que é do Gapminder, fundador do Gapminder, é uma instituição muito interessante. É um vídeo que a BBC passou que se chama 200 países em 200 anos em 4 minutos. Ou seja, é uma quantidade muito grande de dados. Eu vou deixar, geralmente na aula eu mostro esse vídeo, é um vídeo, como já diz aí o título, é um vídeo de 4 minutos. O professor Hans Rosling já deu várias TED Talks. É uma pessoa que melhor divulga a pesquisa dele usando ferramentas visuais simples. É muito poderosa essa apresentação deles. Eu peço para vocês assistirem, vou deixar o link aqui para o YouTube do vídeo dessa apresentação dele e vocês vão entender o que eu estou falando. É que técnicas simples podem dar pistas muito importantes sobre conjunto de dados, grandes conjuntos de dados, certo? Vou pular aqui. Outra também, uma área também que está ganhando bastante força na comunidade de visualização é a área que a gente chama de Visual Analytics. A primeira pergunta que surge, né, como tem visual no título, né, a gente pergunta, é a mesma coisa que Infovis? Qual a relação? No fundo, Visual Analytics é muito mais que Infovis, porque é Infovis aliada com análise humana e análise automatizada, certo? É como você usa a visualização e aí a análise de um expert é muito importante com sistemas de aprendizado de máquina para criar uma visualização que ajude em tomadas de decisão, certo? Ou, por exemplo, como eu falei, a gente está trabalhando hoje atualmente com dados de crime da cidade de São Paulo, então é muito interessante, além de você ter a ferramenta desenvolvida por um expert que estuda criminalidade, ou até mesmo a central de inteligência da polícia, isso tem uma relevância muito grande porque você pode ajudar um gestor público a traçar uma medida de segurança para uma cidade como São Paulo. Ou também criar técnicas de inteligência para abordar determinadas situações que você tem alto número de crimes, por exemplo. Certo? É uma área que vem crescendo, como eu falei, uma área bastante interdisciplinar, como por exemplo, hoje está muito na moda você aliar Infovis com Machine Learning e com Data Mining, certo? Hoje tem vários artigos que falam sobre usar Infovis para tentar entender o que Deep Learning faz, né? qual que é a ação de um neurônio ou de uma camada convolucional em um determinado tipo de dado, certo? É uma área que vem crescendo bastante.
E como eu falei, né, o trabalho que vocês vão apresentar no final do curso, ela pode ser uma combinação dessas áreas que vocês estão vendo nas disciplinas do MECAI, certo? Vocês têm a liberdade total para usar outras técnicas e combinar com visualização. Um exemplo de Visual Analytics, por exemplo, né, você tem algo muito comum em cidades em capitais, né, por exemplo, em São Paulo e no Rio de Janeiro, você tem vários serviços de aluguel de bicicletas, né, e você tem vários hubs, né, que as bicicletas ficam, e você usa o smartphone para destravar a bicicleta, pegar, deixar em outra base, caminhar, depois, se você quiser fazer uma caminhada, depois entrar em outro hub de bicicletas e pegar outra bicicleta, andar para chegar na sua casa, ou patinetes também você pode. E é uma coisa interessante porque a maioria das bicicletas e patinetes tem informação de GPS, né? E aqui que vocês estão vendo do lado é como se a gente estivesse empilhando temporalmente esses trajetos das bicicletas, né? Então aqui a gente tem o tempo, a gente está empilhando cada percurso, percursos mais frequentes ao longo do dia, por exemplo, ao longo de um mês, né? Isso é interessante que a gente pode usar técnicas de clustering, como caminhos, por exemplo, para clusterizar aonde tem mais acúmulo de bicicletas, por exemplo, ao longo de um dia ou de um mês, por exemplo. Mais ainda, já que o dado é temporal, eu posso também visualizar e sumarizar a informação do trajeto mais frequente. Aqui a metáfora que os autores usaram, por exemplo, quando a linha engrossa é que eu tenho um maior fluxo de gente andando de bicicleta aqui, certo? Com a rota mais utilizada e a menos utilizada. Isso é muito interessante por dois aspectos. Pode ajudar a empresa a instalar mais hubs nessas linhas que tem mais fluxo de gente, certo? Pode ajudar também se um empresário quiser colocar, por exemplo, já que eu tenho um fluxo maior de gente, ajudar a colocar mais propaganda sobre um determinado produto nesse caminho aqui onde tem um maior fluxo de gente, certo? E também tentar entender por que essas regiões têm pouco fluxo de pessoas, o que está acontecendo nessa região que tem pouco fluxo de pessoas e o que a gente pode fazer para tentar melhorar. Se a gente pensar num dado urbano, né, um gestor público, como eu falei, um prefeito, uma cidade, será que aqui é porque falta ciclovias e isso impacta no aluguel das bicicletas? Então, a gente consegue responder essas perguntas de forma resumida, usando dados georreferenciados ao longo do tempo. Espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo cobrir então ao longo desse curso várias ferramentas de visualização. Algumas eu vou dar mais detalhes, outras não. Algumas a gente vai usar softwares prontos. O importante é vocês entenderem, como eu falei, quando usar uma ferramenta ou outra. E principalmente quando for fazer o trabalho, aquela pergunta eu falei. Qual a hipótese que eu quero responder? Certo? Então é isso, vou me despedindo de vocês, até o próximo vídeo. Dê um joinha, curtam o canal e até a próxima.